A locomotiva do futebol sergipano pede passagem. Esta é a 53ª edição do Na Linha do Aribé, o podcast do mais querido. Aqui você confere uma série de notícias, comentários, entrevistas, críticas, fatos históricos e novidades sobre o Clube Esportivo Sergipe. Aqui não tem firula nem rabo preso. Este podcast é produzido por torcedores e para torcedores. Nosso compromisso é com a massa colorada apaixonada pelo Gipão. Vem com a gente que Hexa é luxo. Aqui quem fala é Davi Tenório e contaremos com a participação de Caio Ribeiro Santos e Luiz Paulo Teixeira. E a edição e sonoplastia de Inácio Prado. É isso aí, nação. Depois de 7 meses, voltamos aqui a gravar um episódio do podcast. Todo ano a gente vem com esse papinho mole nosso, dizendo que a gente vai gravar com mais consistência, não, frequência. Porém, né, a vida não é fácil e o Clube Esportivo Sergipe também não ajuda muito. Mas voltamos aqui, apesar do futebol, a temporada profissional ter acabado. Sergipe sempre tem algo a oferecer para deixar a gente com um pouco de dor de cabeça, né? Sempre tem alguma história, sempre tem algo acontecendo. Para isso, voltamos a nos reunir aqui para falar de assuntos que estão quentes nesse momento, né? De uma temporada muito decepcionante, apesar da classificação, aquele jogo, a vitória sobre Santa Cruz, mas muito pouco para o que o Sergipe, pelo tamanho do clube e que as torcidas espera e tudo mais, né? Temporada foi um fiasco na Copa do Nordeste, a pré-Copa do Nordeste, Copa do Brasil, sem falar do estadual, né? Tivemos um sopro de esperança na Série D. Enfim, voltamos agora e vamos conversar sobre alguns pontos. E claro, o ponto que mais está em discussão nesse momento é sobre os salários dos jogadores de futebol. Alguns jogadores entraram em contato com blogueiros, também jornalistas e mais para fazer suas denúncias quanto à situação salarial. E não é só a questão salarial, né? Tipo, tem diretor com papo dizendo que, ah, não, a Ponte Preta subiu, mas porque subiu mesmo com os jogadores sem receber salário desde junho, né? A questão não é só salarial, né? Até do trato de dirigentes com jogadores, com funcionários. E isso, de fato, não vem de agora. Isso vem desde o final da gestão Hernan, em que há promessas de pagamentos que não são cumpridas e não apenas não são cumpridas, como não há acessibilidade dos jogadores aos responsáveis, um contato, de fato, uma responsabilidade, né? Porque a gente tem que lembrar que isso é uma relação de trabalho. Eu aposto que cada um aqui, se ficar sem receber um salário e for conversar com o seu chefe, você vai querer conversar com o seu chefe, com o seu superior, né, o pagador, e se ele promete algo e depois some, ou simplesmente fecha esse canal, fica um pouco difícil, né? Fica um pouco difícil. Tivemos uma situação de, acho, salvo engano, na Copa Lotese, em que os jogadores fizeram greve, né? O motivo, o motivo foi após essa mesma situação, né? Promessa de pagamento, diretores que somem, um aparece com foto sextando com um copo de chopp, por aí vai. De fato, a gente tem que saber tratar, né, o profissional. Não importa se ele é tecnicamente um bom jogador ou não. A gente está lidando com a questão de trabalho, questão de alimento, né? Tem famílias e tudo mais que vivem com esses salários, né? E falando em jogadores, tem também funcionários, né? Funcionários, comissão técnica, parte administrativa, seja o que for, que não tem os holofotes e não tem também essa força para ir numa rádio, ir num blog, por aí vai, reclamar da situação. Enfim, para isso eu vou convidar meus amigos aqui para falar. Começar por ele, Luiz Paulo Teixeira, meu camarada. Cara, que situação estamos vivendo.
né? A temporada acabou, mas sempre uma treta no Sergipe, né? Agora essa questão salarial do clube. Queria saber um pouquinho o que você tem a dizer. Esse ano a gente se acostumou a ver o Sergipe sempre não vou nem dizer das piores notícias, porque a gente teve também algumas boas vitórias, mas a gente não tinha. É como se a gente não tivesse uma semana de paz, assim. Não lembro da semana que a gente tivesse tranquilamente. E muito em parte por a gente ter. Eu falo enquanto bancada também, mas a gente ter essa vaga no conselho, conquistada pelo voto, a gente meio que sabia dos detalhes e sabia que não tinha muita perspectiva, não tinha muita chance de dar certo do jeito que estava sendo feito, né? A gente. A situação mesmo, acho que do Birungueta a gente já sabia, né? A gente já. Não era novidade. Os salários, assim, a gente só sabia de ouvir falar, assim, torcia para que fosse pago, mas era sempre uma luta mensal para pagar. E aí, e a gente vê isso se refletindo no campo de bola, né? Esse ano já não bastasse os salários atrasados e dinheiro atrasado de outras gestões, né? Gestão de Hernan, a gente teve dois elencos, né? Então, são 67 jogadores, não sei quantos aí não estão com dinheiro para receber do Sergipe e sendo bons ou ruins, a gente vai falar assim, bem mal da maioria, mas enquanto jogador de futebol, mas enquanto profissionais, foram a campo, treinaram e se dedicaram e tal, e mesmo não sendo capazes de desempenhar o melhor das funções, foram profissionais. O que a nossa diretoria, as diretorias, né, não foram. Então, foi um ano muito complicado e isso se refletiu tanto dentro de campo quanto a gente enquanto torcedor, porque a gente também se desanimou. Eu mesmo, depois de muito tempo, eu acho que desde a volta da pandemia, eu parei de fato de ir para jogo em Aracaju. Em alguns jogos eu não fui por extremo desânimo e querer fazer outra coisa para não ficar ruim da cabeça, para não dizer outro termo, para não perder o final de semana, porque era o tipo de programa que começou a ser chato para mim, começou a causar mal para mim, né? Então, a gente pode localizar inclusive essa queda, né, de animação desde o fim da gestão de Hernan, desde o fim desde aquele jogo fatídico contra o Botafogo, né? Que apesar de termos sido roubados, mas fica parecendo que depois daquele jogo lá, que ele depositou todas as fichas, a gente foi só escada abaixo em relação à perspectiva e aí degringolou tudo. E aí teve um fio de esperança com a eleição do novo presidente, mas que se revelou mais amador do que o anterior. E o resto é só consequência do desastre, né? Que tem sido as gestões do Sergipe nesses últimos tempos. Então, eu acho que a gente vê, né, há alguns dias, há menos de 10 dias do aniversário do clube mais que centenário, o clube que ainda segue sendo o maior do estado, a gente não tem nenhuma perspectivas para o ano que vem, né? E a gente até brincava que o nosso maior medo é que o presidente tire da cartola 15 jogadores de algum lugar e apresente no dia do mais querido e não tenha pago nem os 67, ou os 50, os 20, os 30 que já passaram pelo Sergipe. Exato, é uma situação que a gente fica sem perspectiva, o que, o que seria para ser era para ser um momento de descontração, acaba sendo mais de aflição, né? Pela situação, como o clube caminha, não é só o resultado em campo, né? A imagem do clube acaba sendo arruinada, né? E é uma situação que eu paro e penso, quem é o jogador que vai querer vir pro Sergipe na temporada que vem, sabendo que não só os salários atrasados, mas como tem esse histórico recente agora desse trato, né? Diretoria e jogadores, né? A gente vê aqui a situação do Birungueta, que vem, eu acho que desde 2023, 24, não lembro bem,
na Série D que ele se machucou, assim que foi pro Sergipe. E era pra fazer uma cirurgia e tudo mais. Parece que fez uma, não deu muito certo. Enfim, era para já é a situação dele fazer uma nova cirurgia que se arrasta há meses, meses e meses. É o último jogador a receber salário, por aí vai, encostado. A galera gosta de criticar, se o cara, sei lá, posta fazendo trilha, sei lá o que, já vem dizer, oh meu Deus, tá vendo? Ó?" Não, né? Nessa situação, né? Porque o cara só pode fazer uma trilha que ele vai jogar 90 minutos de um esporte de intensidade. E, enfim, a vida dele particular também. Inclusive rodando de Uber pra se sustentar, já que o clube não consegue, não paga seu salário. E é uma situação também que, tipo, esses jogadores, e isso vem, já rolou também, consequência da gestão de Júnior Torres, vão colocar o clube na justiça, né? E a gente que tinha aquela esperança, não, agora o Sergipe vai porque, né? Pagaram as dívidas, tudo mais, blá blá blá, e voltaremos àquela situação anterior, se isso não mudar. Mas enfim, agora eu chamo o meu camarada Caio Ribeiro Santos. Caio, que situação. Eu não tenho muita esperança para 2026, sendo que a gente está agora dia 9 de outubro, clube sem poder contratar porque tem salários atrasados de jogadores. E, enfim, vai pegar a sobra do mercado. E se essa sobra quiser mesmo se aventurar aqui no Sergipe com esse histórico péssimo recente. Boa noite, Davi. Boa noite, Luiz Paulo. Boa noite, boa tarde, bom dia para quem estiver nos ouvindo agora. A gente passou um tempo sem aparecer aqui, mas é importante dar a cara a tapa, que é algo que a diretoria do Sergipe não vem fazendo, inclusive. Então, apesar da gente ter passado um tempo sem gravar, pelo menos a gente já está fazendo mais do que muita gente. Sobre essa questão dos jogadores, de salário e tudo mais, eu queria começar falando que eu acho importante que a torcida não entre no discurso de que tá vendo, aquele jogador tal era ruim e ainda colocou o clube na justiça. Galera, uma coisa é qualidade, é desempenhar a função melhor ou pior. Outra coisa é essa questão de salário. Se o cara, vamos falar aqui, na moral, se o cara é ruim, a culpa não é dele que é ruim, a culpa é de quem contratou ele sabendo que era ruim. Ou pior, não sabendo que era ruim, eu não sei nem qual dessas situações é pior. Se o cara sabe que é ruim e traz, se o cara não sabe que é ruim e traz, mas ele não tem culpa de ser ruim. Quem tem culpa é quem traz o jogador ruim. Agora, se ele desempenhou bem ou mal, o acertado era para ele receber o salário. Se não tem, se não cumpre de um lado, eu falo por mim, mas acredito que falo por todo mundo do podcast, que o certo é cobrar os seus direitos. Não tem como você fazer um trabalho de graça, você abdicar da família. Muitos jogadores, a maioria, a grande maioria, vem de fora, vem com família, abdica de outros sonhos para estar no Sergipe. E aqueles são tratados desse jeito. E, como o Davi falou, não é só a questão do dinheiro por si só. É porque não tem a menor segurança de que vai ver esse dinheiro, por exemplo. Quando vai ver, se vai ver, de que maneira vai ver esse dinheiro. O Sergipe hoje é um clube inseguro de se jogar futebol. De se jogar futebol, de se trabalhar lá dentro também, nas diversas funções que um clube de futebol profissional pede ou deveria pedir também. Sobre Birungueta, nesse caso específico, que foi, acho que o caso mais chocante da denúncia, e era algo que a gente já vinha vendo há 2 anos, desde 2023, Birungueta machucado 2 anos e alguns meses, acredito que 6 meses. 2 anos e meio, um jogador machucado, lesionado do joelho, 3 diretores, 3 presidentes diferentes com essa situação, mas quem vai ao Batistão ou quem assiste pelo celular e vê as fotos nas redes sociais depois, vê que, por exemplo, Birungueta não abandonou o vestiário, não abandonou as cadeiras brancas do Batistão, não abandonou o João Hora. Mesmo em muitos momentos sem receber, seja dinheiro ou sem receber assistência técnica, ele fez coisa que diretores não fizeram.
ele esteve lá presente. Então, para mim, é uma vergonha imensa o que está acontecendo hoje no Sergipe. Esse episódio aqui está sendo gravado, vai ser só em áudio, não está sendo em live. Porque, inclusive, se fosse em live, eu estaria com vergonha de botar minha cara agora, enquanto torcedor do Sergipe, vendo essa situação do clube. Toda vez que tem uma postagem do clube no Instagram, eu tenho vergonha de abrir os comentários, porque eu sei que vai ser cobrando isso. E eu não acho que estou errado. Quem está cobrando nos comentários não está errado. Mas eu tenho vergonha de, enquanto torcedor do Sergipe, eu ver algo sobre o aniversário do clube daqui a uma semana e todos os comentários serem sobre o Sergipe não pagar jogador de futebol, não dar tratamento médico a jogador de futebol. E a gente vê essa situação se arrastando já tem muito tempo. Inclusive, quando o Davi falou sobre a gente sempre vem com esse papo de que agora o podcast vem com mais frequência, é que nem a gente sempre ouve do Sergipe. O próximo ano é o ano do Sergipe. Olha, galera, a partir de agora embalou, viu? A gente sempre fica nessa também, porque o Sergipe é desgastante. A gente tem os nossos trabalhos, a gente tem os nossos estudos, a gente tem família, a gente tem tudo além do Sergipe. E a partir do momento que o Sergipe não é algo sustentável para a nossa saúde mental, é normal da gente se afastar. A gente viu muito torcedor se afastando esse ano da arquibancada, e com razão. A gente viu momentos, talvez no plural, não sei se no plural, mas, por exemplo, o momento do Santa Cruz, da partida no Batistão, em que a torcida até deu uma resposta. A gente sabe que ali não é o potencial máximo da torcida do Sergipe, porque não tinha como ter o potencial máximo da torcida do Sergipe, mas a torcida deu uma resposta em meio àquela classificação culposa, como a gente chama, que não foi por méritos do Sergipe, parece que foi mais por deméritos dos outros times que a gente passou de fase, coisa que a gente não vinha fazendo na Série D, inclusive. A gente vai falar mais sobre extracampo, vai falar inclusive sobre muitos jogadores também, mas é desoladora essa situação atual do Sergipe, de passagens de diretorias e sentir que está todo mundo tão perdido quanto o torcedor na arquibancada. Exatamente, perdidos. E a gente vai aproveitar para fazer algo que é uma tradição aqui no nosso podcast em todo final de temporada, de comentar os jogadores que passaram no elenco desse ano. E é curioso porque todo ano a gente solta assim, ah, esse aqui eu quero que fique. Mas não é uma questão de querer, né? Eles não vão ficar. Eles não vão ficar. Pode ser que um ou outro fique, mas a situação tá de um jeito que a galera não se sente mais à vontade de ficar num clube como o Sergipe. Tem jogador de destaque que tá indo para clube do Piauí, clube sem tradição do Piauí, porque questão financeira exatamente, tá? Uma proposta que também deve ir muito mais além do que a financeira, né? Mas enfim, para isso vou pedir ajuda de Caio Ribeiro Santos, porque eu estou perdido com relação também aos jogadores que passaram no Sergipe. Foram vários elencos praticamente nesse ano, seja estadual com o Júnior Torres, seja depois que ele mesmo montou para a Série D, e depois quando ele sai, aí também vem uma galera nova, e novos jogadores, e Copa Lotese, que também botou o time misto, botou o time titular e por aí vai. Mas enfim, tá, eu vou pedir sua ajuda porque é um pouco louco esse momento aí com tantos jogadores. Eu já começo pedindo desculpa que eu irei falar 67 nomes e alguns vão causar uma dor física e mental imensa na torcida. 67 jogadores em um ano. Isso contando alguns da base, mas os da base que jogaram no time profissional. Acho que a gente não vai conseguir falar sobre base hoje, mas está rolando o campeonato de base também, então a gente espera fazer um programa sobre isso. Vamos lá. Começando pelos goleiros, vou dividir aqui por posições: goleiros, laterais direitos, laterais esquerdos, zagueiros, volantes, meias, pontas e centroavantes. Inclusive, se eu colocar só um para meias, que juntasse meia, volante e ponta, por exemplo, ia dar 30 nomes. Então, eu tive que dividir muito detalhadamente para a gente conseguir não se perder no meio de tanto jogador.
Goleiros. Foram 6 goleiros esse ano do Sergipe. Meu Deus. Igor Leonardo, William, Vitor Montanhas, Thiago, da base. No segundo semestre, Alan Alves e Dan Moroni. Igor Leonardo. Eu espero que ele esteja no consultório dele. Só tenho isso a dizer. Foi um jogador que voltou, que a gente estava animado para a volta, mas que logo que voltou saiu também e não chegou a deixar saudade. E com toda razão ele saiu, né? A gente viu que depois parece que ele viu a desgraça aparecendo e depois ele fechou o gol, não foi lá do time da Bahia. Ele foi bem no time da Bahia lá, no Joserense. Juazeirense. E acho que ele acabou até, acho que ele abandonou o futebol. Ele tá cuidando do filho e tal, e ele é o nosso goleiro dentista. Mas assim, eu acho que eu não vi o Dan jogar muito no- na Copa Lotese, mas também não foi muito exigido, então. Mas aparentemente as escolhas de Cooler do segundo semestre foram bem melhores do que a do primeiro, né? Isso aí Pois não é, tem acho como, não tem como que negar. Se tivesse alguém para ficar como titular e reserva, seria os goleiros do segundo semestre. Sim, eu gostei do Alan Alves. No começo eu achava ele meio perdido, assim, em saída de bola e tal, mas ele acabou fazendo até milagres também, né? Ajudou em algumas partidas relevantes, inclusive contra o Santa Cruz. Defendeu o pênalti, né? Mas infelizmente a galera não tava sabendo bater. Quando a gente tem goleiro pegador de pênalti, os jogadores de campo não ajudam, né? e E, acho que essa lista de goleiro já mostra também algo que vai se repetir durante essa lista inteira, que é jogadores que a gente não entende muito bem como vieram parar no clube e que tomaram vaga de jogadores da base, por exemplo, jogadores principalmente do Itabaiana no primeiro semestre, que vieram, não jogaram, mas tomaram a vaga de jogadores da nossa base, jogadores que pediam espaço para se desenvolverem e não tiveram esse espaço. É o caso, por exemplo, do Thiago, terceiro, que no primeiro semestre foi quarto goleiro e que tinha se destacado, inclusive, na Copa São Paulo no primeiro semestre. Foi um dos jogadores que se destacaram, não saiu porque a gente sabe que Copa São Paulo, quando o jogador já chega lá, já com 20 anos, ele não tem esse mercado nesse sentido de exportação, diríamos assim, mas que a gente vê que, pô, um goleiro com 20 anos ainda tem muito a se desenvolver. A gente sabe que o goleiro é uma idade que. Goleiro é uma posição que é uma idade mais avançada que o jogador consegue ganhar essa segurança e essa titularidade, por exemplo. Então a gente tinha muito espaço para desenvolver o Thiago, por exemplo. Mas a gente trouxe um terceiro goleiro que veio do Itabaiana, que também não vinha jogando no Itabaiana. Enfim, foram essas escolhas que se repetiram em toda essa lista. Passando aqui para os laterais direito. Laterais direito, a gente teve 6 jogadores. Não, perdão, a gente teve 5 laterais direitos. Foram eles: Luiz Roberto, Léo Fernandes, que também jogou de ponta, e no segundo semestre, Caio Ferraz, Dadinha e Ronaldo, que chegou no final da temporada. cara, eu lembro do Luiz Roberto sendo expulso. Tô muito pistola. Ele parecia que tinha alguma técnica, mas enfim. É o time do estadual, né? Ele foi. Chegou a ser Tem a capitão, cara inclusive, não dele. foi? Chegou a ser Chegou a ser capitão. capitão, exato. A cara daquele time. A cara daquele time. E Léo Fernandes era aquilo, né? Quando ele começou a jogar de ponta, uau, interessante, mas teve alguma treta, né? Ele saiu brigado, sei lá o que que foi que houve. Foi pra farra, não sei. É, E também, cá para nós, ele se destacou ali em dado momento, mas primeiro, porque o nível daquele time era muito baixo, então quem conseguia chegar numa linha de fundo, por exemplo, já era tratado como craque. Quem conseguia manter a bola no pé por mais de 5 segundos. E depois caiu bastante. Não foi também uma temporada consistente, um primeiro semestre consistente do Léo Fernandes. Eu lembro de um golaço que ele fez, eu acho, no Batistão, né? Que ele chuta de longe, só. Mas também não teve sequência nenhuma. E o Caio é mais um Caio que não deu certo no Sergipe, né? Não houve nenhum Caio que deu certo dele no Sergipe.
E não faz. O que chegou no final, enfim, ele veio depois, quase na mata-mata, não foi da Série B. Ele veio, inclusive, parecia bom, mas também quando entrou, principalmente com Santa Cruz, nada demais também. Nota 5 no máximo. Lateral direito, eu acho que não tem nenhum que a gente olhe e pense que nem a gente pensa do Alan Alves no gol, por exemplo. Não. Eu acho que um bom exercício para a gente é pensar. Diríamos que esse jogador está indo embora. Está no aeroporto já para ir embora. Você tiraria R$ 10 do seu bolso para ele pegar o Uber de volta para o João Hora? Até agora, nessa lista, eu só consigo enxergar isso para o Alan Alves. Também, E só vai Alan ser Alves. difícil achar jogadores assim. E olha que nosso parâmetro tá bem baixo esse ano, né? Teve jogador que eu já mandei de volta pra cidade natal, que já foi útil depois, eu já mandei de volta também, mas enfim. E esse meu exercício financeiro, eu vou tirar os jogadores da base. Então, por exemplo, o Thiago não entra nessa. O Thiago, por exemplo, para mim, teria que ficar para se desenvolver. Mas dos profissionais que foram contratados, para mim, até o momento, só Alan Alves. Laterais esquerdos. Fernando Júnior, Vixe. Rafael, no primeiro semestre. Rafael da base. Segundo semestre, PH, Renilson, que chegou como zagueiro, lateral esquerdo, Meu e Deus. Riquelme, que chegou também já no finalzinho da temporada. Olha, Fernando Júnior, meu Deus do céu. Que, por que que esse cara veio pra cá? Rafael, coitado, ele tinha, eu acho um Enfim cara com levou. futuro, né? Enfim levou, Rafael. Ele Mas tá na. como Foi emprestado para o Cruzeiro de Arapiraca, o Sub-20 alagoano. Não, perfeito. Saiu da desgraça aqui. PH foi um cara que eu gostei. Assim, gostei, gostar é uma palavra forte, né? Mas pela situação que tivemos esse ano, eu acho que com um parâmetro merda, foi o melhorzinho aí. Fazer a seleção do ano, né? Alan Alves, Renilson não quero nem comentar, meu Deus. Ronaldo e PH. Triste. Ainda tem isso, né? Como foram dois elencos e o time é tão desgraçado enquanto empresa, né? Enquanto pagar jogador, tem chance zero de formar ídolo e chance zero também da torcida A zero. reconhecer jogador enquanto ídolo. Então, enfim, vamos adiantar aí. E aqui, continuando agora com a lista de zagueiros, acho que zagueiro e atacante são as duas principais posições para a gente se divertir hoje. Zagueiros tivemos 11. Ah, 11 meu Deus. zagueiros em 2026, 2025. Começando por ele, Ramon. Puta que pariu. Também tivemos Lucão, Lucas Straub, What? Matheus Serra, Yuri Pedral, da nossa base, Matheus Serra, que vinha do ano passado, Fabrício Moura, também da nossa base, e no segundo semestre, Matheus Henrique, Ian, o Ian Oliveira, Guedes, Júnior Sergipano e Jonathan. Altos e baixos nessa lista de zagueiros, viu? Cara, No final, meio que acertou uma dupla ali, né? Com o Júnior e o Matheus. bela dupla, eu gostei, velho. O Gostei. Júnior, Acho que a única inclusive, coisa que eu posso falar assim, meu Deus, gostei disso aqui. é, o único que fez falta foi o Júnior Sergipano. Eu acho que Júnior foi o quê? O melhor jogador da temporada? Ou calma, Para está mim, cedo sim. demais pra gente falar. Para mim, O sim. do Ah, Sergipe já fica entre Júnior e o goleiro, mas o goleiro era porque bom Júnior, também. além de tudo, em um time que não tinha tanta criatividade assim, sofria muito no meio-campo, o Júnior ainda tinha essa saída de bola. Então, ele tinha saída de bola, ele tinha a marcação, ele tinha o jogo aéreo também, defensivo principalmente. Sim. Então, para mim, é um jogador que eu pagaria R$ 50 para ele voltar de Uber pro João Hora, pelo amor de Deus. E trazendo junto o Matheus Henrique, inclusive. Porque a gente sempre fala, por exemplo,
de zagueiros que precisam de uma dupla para subir o nível, e de zagueiros que são tão bons que sobem o nível da dupla. A gente tinha visto isso com o Lazzarini em 2021 e 2022, que ele tinha começado mal ali, era, se eu não me engano, a dupla era Lazzarini. 21 era Ítalo. Lazzarini, Júnior, o Pitt e Ítalo Rogério. Era um Então, Ítalo. mas antes ele começou com uma dupla, Ah, sim. porque a gente toma uma goleada do Lagarto lá em Lagarto e tudo mais, ele Sim, com sim, sim. falhas da zaga. E aí depois que o Elias Borges monta o esquema com três zagueiros, que era o Lazzarini, o Ítalo pelo meio e o Júlio Pitt, o falso 7 pela esquerda, que o Lazzarini vira outro jogador. E o Lazzarini, no ano seguinte, com o Wendel Lomar também, uma dupla excelente para zagueiros. Para você ver como esse encaixe é muito importante. Então, o Endolomar puxando o Lazzarini para cima, assim como o Lazzarini também puxou o Endolomar para cima. O Endolomar tentou, foi testado com outras duplas de zagueiro e também não foi o que foi quando jogou com o Lazzarini, mas enfim, voltando agora para 2025, saindo um pouco do nosso sonho do bicampeonato, voltando para o que foi esse ano, Júnior Sergipano e Matheus Henrique, para mim, funcionou. O que já, para mim, já é excelente, levando em conta o contexto desse ano. Foi uma dupla. Uau! Exato, exato. Foi uma dupla que funcionou bastante. É, Agora, meu Deus, do estadual, que a galera tava puta e com razão com o Ramon. O Lucão teve alguns Cara, momentos que parecia, mas não. a gente Straub, meu Deus jogou do com céu. três zagueiros no estadual. A gente falou de Lazzarini, Ítalo e Júlio Pitt. A gente jogou com Lucão, Ramon e Lucas Straub na nossa defesa em 2025. Impressionante. Horrível, horrível, horripilante. Nada a salvar da primeiro semestre zagueiro. Nada funcionou. E, além disso, o ponto baixo também é a lesão de Yuri Pedral, que passou muito tempo fora, voltou ali naquele time misto da Copa Lotese, mas não foi o mesmo Yuri Pedral de antes. Mas aqui a gente aponta de novo, o jogador da base que não foi aproveitado e lesões que o Sergipe não tratava direito. E mais um jogador da base, o Fabrício Moura, que também não foi tão aproveitado esse ano. É isso. É Zagueiro, meu isso. Deus do É céu. isso. Um minuto de silêncio aqui É, menino. pela zaga do primeiro semestre. Horrível, horrível. Eu tinha achado que eu tinha travado, eu fiquei olhando aqui, mas realmente Não, Eu não. achei que a Foi gente ia muito perder silêncio, Davi. cara. Davi se perdendo no pensamento ali, primeiro Cara, eu semestre. fiquei lembrando de Matheus Serra contra o Ceará, a furada que ele deu naquele gol. Lembrei de o Ah, Ramon não. fazendo merda e reclamando da torcida. O jogo contra o Asa também fazendo merda. O Pô, Straub e, cara, que é foda, porque parece que é muito tempo de Sergipe. A gente tá tendo raiva de Sergipe desde o dia 4 de janeiro, acho que 5 de janeiro, né? Contra o Exato. Asa. Que teve essa pré-Copa do Nordeste, que o time era horroroso. a gente já teve Horroroso. raiva antes nos amistosos contra o Penedense. É, a gente não tem um Teve minuto de isso. paz. Bora pra lateral esquerdo, cara, pelo amor de Deus. De novo, Deus me livre. Ah, não, a gente já fez lateral Já Volantes foi agora. até. esquerdo. Ah, meu Deus do céu. Vamos Volantes volante. junto com pontas é a Davi posição. queria improvisar um lateral esquerdo na zaga. Por isso que ele voltou pra laterância. Mas vamos pros volantes agora. Volantes e pontas são as posições que a gente mais teve jogador. 13 jogadores. Tivemos 13 volantes. Isso sem contar improvisos e tudo mais. Isso só volantes barra segundo volantes, aqueles camisa 8. Começamos a temporada com Tinga, Adriano Júnior, Pedro Henrique, Fabrício Ramos e Vinícius Tissumita. Depois tivemos o Isney, que veio do Central para aquele jogo, finalzinho de estadual, que foi o jogo contra o Itabaiana e tal. Não ficou. Ianeri, da base, Juan, da base. E no segundo semestre, Pedro Santos, Iago Pereira, Ixi, Moisés Ribeiro, oh, meu Deus. Henrique Vigia e Alisson Calcaia. Volante é difícil. Volante é difícil. Nosso jogador mais caro, Cara, inclusive, era o volante, né? Era Tinga, que aparentemente o físico Machucou dele no já início da não. temporada. Uhum. Isso, não rendeu. pior que E os olha que volantes do estadual, eu tinha alguma esperança, mas assim, eu ia falar Adriano Júnior exatamente tinha uma... isso. Parecia que jogava bola, mas não rendeu. Esse Pedro Henrique deve ter sido o esquema lá do Nelson, né?
Fabrício, coitado, não sei nem o que tá fazendo aqui, coitado. Tsumita, outro que eu acho que fez um bom amistoso de pré-temporada, mas depois. É, gente. Que ano merda, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu admito que o Pedro Júnior, o Adriano Júnior parecia ok também em alguns jogos, mas eu tive raiva em outros, então O passar Adriano bem. Júnior, eu fiquei com a impressão de que ele, não vou dizer só isso, que foi só porque ele foi mal aproveitado ou que não encaixou. Acho que também faltou qualidade, porque, enfim. Mas eu fiquei na sensação de que ele jogava fora de posição ou fazia dupla com alguém que não cumpria junto com ele. E tava sempre essa confusão de, e aí, Adriano Júnior é 5, é 8, é volante mesmo, é segundo volante, é mais criador, é mais destrutivo. A gente sempre ficava nessa confusão. Tanto que o Vinícius Tissumita jogou de 10. Vinícius Tissumita veio Sim, como chegou a volante. pegar 10, é. Era para ser o lateral esquerdo reserva, entre aspas, do Fernando Júnior, já que o Rafael era jogador da base. A diretoria não queria que o Rafael fosse o segundo lateral esquerdo. Usavam o Vinícius Sumita também como uma possibilidade de segundo lateral esquerdo. Chegou a jogar de 10, de volante e dentre todas as posições que são muito agressivas, muito intensas, faltou intensidade para o Vinícius Sumita. Acho que era um jogador que às vezes mostrou um pouco também o que foi o Sergipe nesse primeiro semestre. Faltou intensidade, vamos deixar assim, né? E, por falar em Pedro Henrique ter vindo do Itabaiana, a gente esqueceu de falar também que o Ramon veio do Itabaiana, dos zagueiros. Então, até agora, contem aqui comigo, não perca a conta. Vitor Montanhas, Ramon e Pedro Henrique, jogadores que passaram pelo Itabaiana. Se eu não me engano, o Fabrício Ramos também passou pelo Itabaiana. Eu sei que ele passou pelo rival, mas eu acho que ele também teve uma passagem pelo Itabaiana. Sinceramente, desses volantes aqui, difícil, viu? Inclusive, o custo-benefício de Tinga foi um dos piores, né? Porque eu acho que ele era o Totalmente. maior salário e, claro, machucar a gente não espera, mas Uhum. eram poucos lampejos, assim. Não era o cara pra. Não era o MVP pra tá recebendo mais do que todo mundo e sem jogar. Eu Não, fiquei não pensando. sentimos falta dele, não. Não, não. Agora, se Adriano Júnior jogasse com Pedro Santos, né? Porque Pedro Santos era mais 5. Também não sei, né? A gente tá aqui só supondo os caras que, meu Deus do céu. O Isney, velho. O nome do Eu não cara. pagaria para ver esse encaixe, não. Eu passo, tô de boa. É. Vamos passar, é melhor mesmo. Agora, Calcaia, que foi uma das polêmicas também, que veio aqui antes do Dico Antes da Uley série chegar. D, é. Pois é, e Dico Uley não aproveitou, o Isney também. Enfim, a gente vai ver jogadores mais para frente também que foram brigados com o Dico Uley. E a gente vai falar sobre os treinadores também. Mas, enfim, é até difícil ter mais alguma coisa a falar sobre esses volantes. O Juan, que estava no Fluminense, na base do Fluminense do Rio, depois a gente precisa, inclusive, no episódio sobre base, falar sobre isso. Meias. Tivemos 6 meias, que também jogavam com pontas, enfim, dependia do esquema tático, mas meias. Começando com Tavinho, Ixi. Dutra, Adenilson. Oh, meu Deus. E no segundo. Esse, meu Deus, de Davi veio do fundo da alma. No segundo semestre, tivemos Felipe Pará, Caio Miranda, reforço do Barra, e Mauro. Que Mauro? Mauro, velho. Mauro que fez só um primeiro tempo bom contra o Santa Cruz e sumiu, né? Mauro que era a solução, né? Da nova gestão do Sergipe, né? Era Mauro e mais 10. Eu vou te falar um negócio. Mauro, o que ele fez contra o Santa Cruz naquele primeiro tempo, eu achava que a gente tinha achado um jogador de Série A que caiu de paraquedas do Sergipe, viu? Né? Foi pro DVD aquele meio campo Pelo lá, amor de aquele primeiro Deus, tempo. tá sem transmissão, apaga a transmissão, pelo amor de Deus, para não levar embora. Depois. É, depois de fato. Olha lá, Tavinho que chegou com pompa, com salário alto, inclusive. Não jogou Ruim. nada.
Mas que ruim. trazem o cara, com todo respeito, velho. São Ruim. Raimundo do Roraima, mano. E ele nem foi da seleção do campeonato roraimense, velho. Eu A parei gente, pra ver isso. Olha a gente perturbado tá que eu tava. cancelado. Tu tá cancelado por Roraima, não? É Roraima que a gente tá cancelado, não. Quem foi cancelado por Roraima? Ou foi Cara, você só, Davi? eu acho que fui só eu, velho. Eu Ou só foi tenho essa uma Amapá? vez, velho. Eu lembro que eu fui cancelado essa porra. Você foi cancelado. Mas enfim, já tô, quer um peito pra quem já tá cagado, né? Mas Tavinho, pelo amor de Deus, ainda botou o clube na justiça. Claro, razão, né? Todo E, mundo botou mesmo. Enfim, a gente só e a se questão fudeu, de velho, com Tavinho, contratando. por exemplo, se ele viesse de um time assim, sendo jovem, tipo, oi, apareceu esse jogador, ninguém viu ainda, o Sergipe trouxe. Mas era um jogador já experiente, já era um jogador que tinha rodado e tava ali, sabe? Então, não era um jogador que a gente tinha prospecção futura, sabe? Era um jogador que a gente já sabia o que poderia entregar, o nível. E Dutra, fora, hum, aí fora a marcação, o Sergipe acho que foi o único marcador que não marcou Tavinho e o processo dele foi a revelia, né? O processo dele foi a revelia, exatamente. É, ele ganhou o que ele pediu no processo trabalhista contra o Sergipe e merecidamente, já que o Sergipe não foi sequer fazer a defesa. Impressionante, meu Deus do céu. Dutra, que quando a gente viu o Tavinho, a gente disse, todo mundo disse, oi, tem um meia aí que tá, começou a jogar ainda, mas que vai tomar a posição, vai ser o titular, joga muito. E aí entrou o Dutra. E aí a gente disse, é isso? Mas É enfim. isso? Confesso que eu entrei na expectativa de Dutra também. Quando ele Eu acertou um também, eu passe, eu também. disse, olha só. E Adenilson, que eu não lembro quantos jogos ele fez, quantos passes ele deu. Eu só lembro que ele foi expulso dando uma cotovelada na goleada que a gente tomou contra o Lagarto. Então, acho que fala muito também sobre a passagem do nosso querido Adenilson. Felipe Pará, que perdeu o pênalti contra o Santa Cruz. Caio Miranda, que foi o destaque Barra. aí do Barra. O time que foi rebaixado, tomou goleada de todo mundo, mas não, vamos trazer o destaque aí desse time, porque a gente tá precisando disso mesmo. E a gente empatou com Barra, tá? Só para lembrar, na primeira rodada Puta do que estadual. pariu. Com gol salvador de Lucas Straub no finzinho do jogo, porque a gente ia perder. O Felipe Pará, eu acho que no extrato do ano, assim, eu acho que ele se salva também. Ele se Apesar do salva. pênalti. O O Felipe pênalti Pará, é foda. o Felipe Pará e o Mauro são jogadores iguais, mas diferentes. Porque eles são jogadores que ficaram ali naquela média, só que o Mauro é porque teve momentos muito bons e muito ruins, e o Felipe Pará porque estava sempre naquela média. É. Eu acho que da Lotese, inclusive, foi o melhor jogador que eu lembro, assim, o Felipe Pará. Mas da Copa Lotese, né? Não é da Champions League. Acho que são dois jogadores, sinceramente, que, tipo, aqui fala mais alto o meu medo de 2026. Mas são jogadores que eu não ficaria, não seriam os jogadores que eu ficaria mais puto de ver no elenco, sabe? De 2026. Se eles aparecessem no aniversário do clube, eu diria, tá. Também, também. Assina embaixo. A gente tá todo ano fazendo a mesma coisa, esse jogo de quem fica. E o ano que O vem vai ser foda é que pior. dessa Isso me dá vez um... a gente só falou acho que uns três ou quatro, né? Até Meu agora Deus do céu. foi Alan Alves, Júnior Sergipano com Matheus Henrique, Lateral três. nenhum, volante PH, nenhum, talvez. PH para mim entra na mesma de Felipe Pará e Mauro. lateral esquerdo, é. Lateral esquerdo É, talvez, é, pegar. É, tá. O Roberto, jogou pouco, né? é, E o dinheiro pra Série D é maior do que o dinheiro pro estadual, então é difícil ele ficar. É Pará e Mauro aí. Falta volante. pontas. Nos pontas a gente tem muito jogador também, 13 jogadores, assim como volantes. Tem muito jogador que jogou como meia também, tem muito jogador que jogou como atacante. Só que ponta, teve muito jogador que não jogou de nada, inclusive. Mas ponta foi o meu entulho de colocar jogador que eu tava sem paciência para pensar, sabe? Tipo, eu odeio esse cara aqui, eu vou jogar ele como ponta. Então, a minha lista de pontas tem 13 jogadores. Berg e Thiago Puta Soares, que dois jogadores do pariu. Itabaiana. Passa, Obrigado, passa, Nelson. passa, 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 Obrigado, Nelson. passa, 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 passa. Reni Max,
que em alguns momentos foi o melhor jogador do Sergipe e que veio da gestão anterior e que não ia ficar no Sergipe para essa temporada. O Sergipe achou que Berg e Thiago Soares tinham mais qualidade do que Reni Max. Não é possível isso, velho. Pelo amor de Deus. É Thiago, E, Thiago Soares, né? Esse cara, ele acho que ele não tinha feito nenhum jogo temporada passada. E Se eu não me engano, ele fez simplesmente. tipo, um jogo em 2023 e nenhum em 2024. Tenho que conferir isso, mas foi algo assim. Tipo, E máximo os 3 jogos jogos que na ele jogou esse temporada. ano foi contra Itabaiana e Lixo. Puta que pariu. Muito bem, Nelson Lima. Muito os bem. principais jogos do temporada. O Renimax a gente já mandou de volta para casa algumas vezes, mas diante da loucura de elenco, ele acabou sendo mais constante, mesmo só tendo um drible para o mesmo lado, Exato. de vez em quando dava certo. Se brincar, foi o artilheiro do clube do ano, né? Não, foi Sacramento com 8 gols. Ah, sim, sim, Mas sim. até o momento foi o Reni Max. O Sacramento deslanchou na Copa Lotese. Também tivemos pontas Cebolinha, Everson e Manu, 3 jogadores da base. Cebolinha, inclusive, levando em conta os outros jogadores, para mim, não levando em conta qualidade, mas levando em conta hierarquia de tempo de clube e tempo de tipo, já estar no profissional, eu achava que o Manu teria mais oportunidades do que o Cebolinha. Mas esse ano a gente viu até bastante Cebolinha em campo. Um pouco menos do Everson, que eu achava que também estava na frente da fila, e bem menos do Manu, em questão de minutos. Mas eu não consigo, sinceramente, eu não consigo julgar, eu não consigo reclamar de Cebolinha não ter sido um gênio no campeonato estadual, sendo que ele foi jogado sempre na fogueira e naquele time. Não tinha como tabelar com ninguém naquele time. Também tivemos chegando no finalzinho do estadual, quando a gente viu que precisava de pontas, que Berg e Thiago Soares não dariam conta. Chegaram Wesley e Robert. Robert, que inclusive foi mais um que saiu brigado com Dick Cooley. Meu Deus. Wesley. É, Nossa senhora. tirando a piada do Weasley e Wesley, não tenho nem nada a dizer sobre o Wesley. Não, interessante que a gente trouxe muitos jogadores rebaixados no estadual. O Wesley foi rebaixado no Baiano com Colo-Colo. O Isney e mais algum outro foram rebaixados no Central. Não lembro quem foi o outro que veio com o Isney. Barra, o Caio Miranda veio rebaixado do Barra. Enfim, muitos jogadores que chegaram depois do estadual que vieram de campanhas de rebaixado. Maguari rebaixou, não? Não, né? Não, Maguari Maguari não. não. Maguari foi até bem. Foi para a semifinal contra o Retrô. Se eu não me engano, o Robert jogou em algum time rebaixado. Não tenho certeza. Aqui está sendo só, tipo, talvez tenha sido ele, mas zero certeza. E aí, no segundo semestre, a gente teve Riquelme, Erickson, Bruce, Jefferson Victor e Rian, que chegou no finalzinho. Cara, o Bruce. O Bruce, muito foda esse. É o Bruce. Bruce Veras, né, ainda por cima. Eu acho que ele fez um bom jogo até ser lesionado contra o Asa, não foi? Fora. Pênalti, salvo engano. Quem sofreu foi ele. E o coitado se arrombou desde então. Espero que não precise de cirurgia nem nada pra não, né, repetir o que aconteceu com o Birunguita e Tony Maraial, que também tá nessa igual o Birunguita, né? Mas enfim, também um Mas jogo pra falar de jogadores da Bruce base nunca pode também. ser. Tem muitos jogadores da base que estão lesionados e a gente Sim, não sim. vê Tem o o que Gustavo está atacante que possivelmente. tá, exato. Erickson, tive muita raiva desse cara, apesar de ter feito um gol aí, que eu, inclusive foi no jogo que eu não fui, eu tava viajando. Riquelme, um cara que, não, velho, é tipo, Erisson achava útil para segundo tempo, achava útil, não achava de todo Eu, mal, con- não. eu confesso que na minha cabeça, Erickson e Riquelme eram a mesma pessoa. Eu não consegui até agora tirar o nome de um do nome de outro. Para mim era uma dupla sertaneja. Eu só separei quando o Erisson fez aquele. Foi o gol que Davi não viu, foi a nossa classificação compulsória do estadual, acho, não foi? foi isso Ou mesmo. da Contra Série D. o, Da Série D. contra o time de Rian, que era o Jequié, foi. Isso. E E Rian depois também. ele perde o pênalti, né? Contra o. Foi ele ou Rian, foi Riquelme? Foi Erickson, né?
que perde Foi pênalti. Erikson, foi Erikson. Foi Foi Eriksen. Erikson. Aí eu soube diferenciar. Na hora que perdeu o pênalti, eu soube que Erikson era Erikson. E É que, Rian não deu inclusive, tempo de jogar, não. Mas ele jogou bem é, contra o Sergipe aqui, mas não deu tempo pra avaliar, não. Jefferson Victor, que chegou com pompa também, que Jeff Vick. Jeff Vick não tem condição. Não tem condição. E veio com salário alto, né? Não tem condição. De longe parece jogador, mas de perto parece que tá longe. Não é jogador. Não tem condição nenhuma. e atacantes, nós tivemos 8 entre centroavantes e aqueles atacantes que preenchem mais a área. Começando por ele, Bambam. Também tivemos Júnior Pirambu. Depois, ali no finalzinho do estadual, a gente teve Pedro Henrique, que veio da Malásia Meu e que Deus. tem segunda nacionalidade do Timor-Leste, se eu não me engano é isso. Que veio, inclusive, com uma indicação do Paulo Elber, que foi. A gente já chega nos treinadores também. Luiz Cláudio, da base, que depois foi emprestado para o Náutico Sub-20. Foi muito bem, inclusive. O Náutico chegou na final do estadual e tal. Ele fez alguns gols, caiu nas graças da torcida. Mas aqui é impressionante que ele não teve espaço, mesmo com essa concorrência. Mesmo com Bambam e com Pirambu machucado. Em grande parte do campeonato, o Luiz Cláudio não teve espaço. Tivemos também Luiz Felipe. Quem, vocês me perguntam? Quem? Eu devolvo a pergunta para vocês. Se eu não me engano, ele jogou contra o Dourense no estadual. Eu tenho essa vaga impressão, essa vaga lembrança. Também, viu? Enfim, esse foi o nosso ataque do primeiro semestre. No segundo semestre, tivemos Pedro Maicon, que chegou com pompa de artilheiro, com status de artilheiro do Campeonato Pernambucano e tal, quando ele jogou pelo Jaguar, que é do Jaboatão de Guararapes. Mas aqui não mostrou o Pedro Maicon que ele foi em Pernambuco. Sacramento, que foi o nosso artilheiro no ano, com 8 gols, que deslanchou principalmente ali no final da Copa Lotese, marcando seus golzinhos, principalmente na Copa Lotese, mas também não foi mal na Série D, olhando assim pelos números. E nosso atacante que veio para jogar um jogo e que ele não jogou esse jogo e só bateu um pênalti em toda a sua trajetória pelo Clube Esportivo Sergipe. Luan, que aqui eu repito, a culpa não é do Luan por ter vindo e só ganhado dinheiro para bater um pênalti. Eu queria ganhar um salário. Quem aí não queria ganhar um salário de um mês para bater um Morar pênalti? em hotel. Morar em hotel. Exatamente. Curtir a Praia da Atalaia sem maiores preocupações. Vim com festa da torcida, a torcida achando que vinha um craque do nosso acesso. Mas a culpa não é dele. A culpa é da gente, que é otário, e de quem contrata, obviamente. Inclusive não foi um pênalti qualquer, foi um pênalti a 90 graus, né? Isso Exatamente. entra pra Mas história. valeu a pena. Retiro aqui tudo que eu disse. Valeu a pena. Eu Grande nunca tinha momento do visto futebol um pênalti em brasileiro. 90 graus, é a primeira vez que eu vejo, e foi um pênalti reto, um ângulo do ângulo reto, né? Foi o Eu acho que se ele pênalti tivesse perdido o geométrico. pênalti, eu não teria ficado tão puto quanto quando eu vi ele fazendo aquilo, velho. Quando eu vi ele ficando de lado pra bola, eu disse, velho, vou desligar a É, TV, vou dormir, vou fazer outra coisa da minha vida, velho. Isso aqui não perdemos, tá valendo, perdemos. não. Foi o perdemos. Perdemos, saiu de todo mundo aí. Foi difícil. Diferente, né? Mas é pra falar que sobrou alguém desses atacantes aí? Cara, Bambam e Pirambu não eram nem pra ter passado. Nem passaram, pelo que a gente O sabe, né? No Pirambu com teste 200, físico. com 3 dígitos de peso, ele é melhor do que quase todos aí, o Pirambu. Mas, novamente, ele tá com físico de jogador de futebol.
Mas, Bambam, claramente, tecnicamente, ele é o melhor desses aí, ainda. O Bambam, Bambam não que tem foi condição. mais um que veio do Itabaiana, que veio para ser o atacante. Meu Deus, quem é que faz isso, velho? E Impressionante. terminou o ano jogando terminando jogando em Várzea, né? Em Várzea, exatamente. Jogou no Decisão, que foi o pernambucano, que inclusive o Decisão tá Na Série na D. Série D do ano que vem. Uhum. Acho que a gente não vai enfrentar porque mudou o regulamento, né? Agora são 6 times na Série D do ano que vem, mas provavelmente cairia no nosso grupo, se fosse Sergipe até Pernambuco. Cara, sinceramente, com todo respeito aqui, tá? Bambam e Luiz Felipe não existe. Pirambu voltou, mas não foi no momento certo para voltar. Pedro Henrique tinha até alguma qualidade, você via ali que ele sabia jogar futebol, o que em comparação já é impressionante. Mas também já veio naquele final de estadual que já estava caótico. Depois ele, inclusive, foi para Itabaiana, mas também saiu antes da hora, saiu antes do final da Série C. Luiz Cláudio, que não teve muita oportunidade, mas que é um jogador que eu queria ver mais do Sergipe. Inclusive, eu acho que o Luiz Cláudio entrou mais. Eu lembro de entrar ano passado nas finais, botavam ele na Sim, fogueira. Sim, sim. E esse exatamente. ano não teve nem isso. Pedro Maicon, que não mostrou para que veio. Luan, que veio para receber muito dinheiro para bater um pênalti. E Sacramento, que eu acho que eu quero puxar aqui. Sacramento seria um jogador que vocês. Os outros a gente já está de acordo que não, né? Que não precisam voltar para 2026. Não. Não, não. Sacramento, voltaria para vocês? Eu fico muito com o último lance da Copa Lotese. E eu prefiro não. Essa imagem me assombra do último lance ali. Sacramento, para mim, foi que nem Felipe Pará, para mim. Tipo, que nem Mauro, por exemplo. Mais para Mauro que para Felipe Pará, nesse sentido de ter muitos altos e muitos baixos. Aquele último jogo da Lotese foi triste. Ele tava realmente Graças a... fora do. Não, graças a Deus eu sou míope e aí eu não vi esse lance de longe lá, o último lance de Sacramento. Eu vi de casa Mas o lance que ele entrega o gol do Itabaiana, então. realmente não vou sentir falta não, mas Não. eu daria alguma chance, talvez. Sim, porque eu tenho medo de outro bambam que vem, né? Mas enfim. Inclusive, ele não tava como titular. Acho que ele começa a jogar bem na Série D, né? Um jogo que ele entra, Foi, ele entrou Sim. contra lá em o, desse, Alagoas. o Tocantins, não sei. Eu acho que foi contra o. Qual era o time de Alagoas que a gente enfrentou mesmo? Contra o Penedense, Penedense, né? Que que ele ele fez faz um gol o. de fora da área. Isso. Sacramentou, e aí surgiu tudo, mas no final, agradecer, pagar o que deve a ele, apertar a mão e desejar uma ótima carreira em outro time. Antes de chegar no treinador, eu queria só rapidamente montar essa nossa seleção da temporada dos 67 jogadores que passaram. Vou falando aqui, qualquer coisa vocês me corrigem. Goleiro Alan Alves. Lateral direito Léo Fernandes, que pelo menos teve algum momento de lampejo. Léo Fernandes. Ou o Roberto do final, mas acho que Léo Fernandes, no tudo. Lateral esquerdo PH. Sim. Zagueiros Matheus Henrique e Júnior Sergipano. Volantes, vamos jogar no 4-2-3-1 com dois volantes. Cara, é bem Difícil. difícil, viu? Dois volantes aí é difícil. Eu acho melhor jogar pro ataque aí. Hum. Dois Num volantes é difícil. 4-4-2 a gente bota dois pontos e dois atacantes, então. É, Então seria Pedro Santos e Mauro. uma hora do segundo, ok. Aham. Aí num lado, Felipe Pará. No outro lado, Renimax. Sim. Puta que. Luiz Paulo, Renimax, quero viu? ouvir saindo da sua Renimax. boca. Renimax, seleção da temporada do Sergipe. Bora. Renimax E Max. ganhou o troféu Ronan de jogadores que odiamos ter que amar. Ou amamos ter que odiar. E no ataque, Sacramento e Pedro Henrique.
Ou Que vocês querem tirar pariu. Pedro Henrique para colocar algum outro ponta para fingir que é centroavante também? Já adianto que Dá para mim pra é Pedro botar Henrique. Paulo Elber em campo levando o carrinho e sendo expulso. Acho melhor. Cenas lamentáveis. Então Puta. é isso, né? Repassando. Alan Alves, Léo Fernandes e PH, Matheus Henrique, Júnior Sergipano, Pedro Santos, Mauro, Felipe Pará, Reni Max, Pedro Henrique e Sacramento. Desses tem o quê? Uns cinco que a gente queria mesmo que ficassem? Acho que menos, né? Acho Acho que que é. uns quatro que a gente queria muito e o resto, se ficar, a gente não reclama. No máximo quatro. O goleiro, o zagueiro e algum meia desses aí. O resto. É isso. Treinadores. A gente começou o ano com Ailton Silva. Adivinha só, mais um do Itabaiana. Com Cara, Paulo não tava Elber, nem que lembrado era mais dele, velho. Pedro. impressionante. Parece. Você fala pra mim, Ailton Silva e Bambam, parece que já tem uns 5 anos, pelo menos. É É. impressionante como esse ano do Sergipe demorou, bicho. Ele começou Não tem cedo nenhum esse ano, ano. não tem nenhum Isso. ano que começou a gestão de Júnior Torres, pra você ter uma ideia. Que começou em 1º de novembro. Treinadores, Ailton Silva, Paulo Elber, que começou como assistente e depois que o Ailton Silva saiu, ele foi ficando como um interino barra treinador. Depois veio o de Cooley para a Série Até D, tomar um que carrinho. Até tomar um carrinho no clássico na comemoração do gol, né? Acho que depois dali ele sai, né? e de Cooley que veio para a Série D e que era o grande objetivo do Sergipe de Júnior Torres, que sempre foi de Cooley, mas ele preferiu quando o Retrô chamou ele. O Retrô, repassando, o Retrô sobe com o Itamar, e aí o Santa Cruz pede o Itamar de volta. E aí, para esse ano, o Itamar voltou para Santa Cruz e quem ficou vago a cadeira de treinador do Retrô e o Retrô chamou de volta o de Cooley para a Série C. Ele passa muito pouco tempo, é eliminado na pré-Copa Nordeste, enfim, o projeto dele acaba lá e na hora que tem a cadeira vaga do Sergipe e o de Cooley livre, o de Cooley finalmente, enfim, se torna o treinador do Sergipe, que era o que pretendia a diretoria desde o início da temporada. De Cooley, o melhor treinador, acho que foi. Que é até difícil comparar, porque também o Ailton Silva, as peças que o Ailton Silva teve é complicado, né? Mas acho que mesmo assim, mesmo com essas peças, acho que ainda foi o de Cooley. É um Foi de time cor. competitivo. Competiu É, no possível. é, é isso. Agora, ele teve também muitas brigas com jogadores, né? Parecia um ambiente meio acalorado. E muitos jogadores dele também, né? Muitos jogadores que passaram pelo Sim. Retrô, pelo futebol pernambucano. Enfim, parece que o que foi o primeiro semestre do Sergipe com os dois diretores do Itabaiana, que trouxeram muitos jogadores do Itabaiana, no segundo semestre foi mais de Cooley ditando essas contratações, né? Pelo menos parece, levando em conta as origens dos jogadores. Pelo É, menos eu o tô. aval dele teve. O aval dele teve e tô com Isso. receio de sentir saudades dele, viu? Se viesse a história que Givanildo será o nosso treinador, meu Deus do céu. É difícil, viu? Difícil, difícil. E só para fechar com chave de ouro, né? Nesse ano a gente acabou ficando como vice da Copa do Lotese. Estamos fora da Copa do Brasil, que o América do Propriá entrou, né? Pela campanha no estadual. Sétimo no estadual não garante nada pra gente. E a Série D tá gigante agora, então tanto fazia ganhar o Lotese ou não passar raiva numa segunda noite. Então, né? Eu decidi passar a raiva, me arrependo profundamente disso. É isso, meus queridos. Fechamos aqui sobre os jogadores desse elenco bizarro que foi 2025, né? E um ano que também tivemos duas diretorias, teve processo de impeachment em meio à competição da Série D, né?
Teve todas aquelas atrapalhadas, vários diretores. Só de diretor financeiro tivemos três esse ano. Três? Tivemos quatro diretores financeiros esse ano. Já não lembro mais quantos administrativos tivemos. Enfim, Pois é, você falou sobre serem duas diretorias oficiais, né? Porque na minha cabeça, nesse momento, o Sergipe tem várias diretorias, tem várias frentes diferentes. Imagine durante todo esse ano, porque começou com a diretoria, aí foi se desmanchando, aí uma diretoria virou oposição, aí voltou a ser diretoria, aí dentro da diretoria tem três candidatos diferentes das últimas eleições, por exemplo. Se concentram três candidatos diferentes dentro da própria diretoria atual. E a gente vê assim, diz, olha, o Sergipe está unido. Não, pelo contrário, a gente vê essa grande divisão o tempo inteiro do Sergipe. E aqui também eu já não sei também se vale a pena se unir, se não vale a pena se unir. Eu não sei se eu quero que o Sergipe se una. É até difícil pensar o que virou a diretoria do Sergipe. exato. E aí eu só quero. Tudo bem que a gestão atual tem pouco tempo, mas eu quero relembrar que, tipo, já que pegou uma herança maldita de Júnior Torres, e Júnior Torres antecipou grana, não daria para pagar, a conta não fecha. Sim, gastaram dinheiro com o Luan, que não foi pouco. O Jefferson Vitor, também não foi pouco. Fora outros jogadores aqui que eu nem lembro mais que surgiram no meio da Série D. E um desses foi reforço, de verdade. Nenhum deles, assim, tipo, não acrescentou em nada, absolutamente nada, mas aumentou a folha salarial, né? Então, assim, né? Fica difícil aceitar que, não, é só uma herança maldita que a gente tem que fazer, o Júnior Torres antecipou cota, blá, 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 blá. Se houver aumento de gastos com os jogadores, não. Claramente, pô, o Jefferson Vitti, até pelo gol, era tipo assim, 14 jogos, 2 gols, eu acho, no ano que o cara tinha feito. Não sei, não sei. O próprio Luan mesmo veio pra bater um pênalti, cara. Contrata no mata-mata. O cara trouxe nos acréscimos pra isso. Então fica bem difícil. Fora diretorias que já renunciaram, das cadeiras que tá imparável, a gente nem sabe mais quem é diretor ou não do Sergipe, enfim. É uma situação, né? Complicado. Tem essa história de SAF, né? Essa história que, tipo, se adiantar 1 milhão, dou preferência a essa pessoa, esse empresário. Pera aí, pô. Isso aí vale muito mais que isso, pô. Muito mais. Enfim, que situação, sem nem o que comentar. Mais 1 minuto de silêncio pra gente O aqui. silêncio vai Que falar por foda, mim. vai falar por mim. É isso, meus queridos. Cara, eu acho que é importante marcar também que esse ano, além da gente passar 7 meses sem gravar nada, que mostra o nosso desânimo, foi o ano que a bancada rubra abdicou da vaga no conselho. Tendo em vista essa situação toda que a gente tentou mostrar um pouquinho aqui nesse programa, né? Tanto dentro de campo, uma parte até mais lúdica, até para esquecer as loucuras, mas fora de campo, de ter acesso a essa bagunça, né? E não se ver, além de não ter, não perceber que a nossa ação lá dentro era Não efetiva, né? rende, é. E a gente vê que não tem muita perspectiva para o ano que vem, né? Então acho que depois de a gente forma o podcast na pandemia para falar do Sergipe, e eu acho que depois de 19, né, 20 até 27, então depois de 7 anos aí, 6 anos e meio dá para dizer, a gente chega num ponto mais desanimado sobre anímico, né? O momento menos animado da gente enquanto grupo, né, enquanto torcedor. Então essa é sintomático. Sintomático. Você vê que pega um conselho que é, o principal movimento do conselho esse ano foi tirar Júlio Torres. O resto foram reuniões infrutíferas, né? Não há discussão. é,
Parece que, tipo assim, não, vamos jogar, fazer política aqui dentro, né? Nosso grupo, tentar pegar a diretoria, né? Ser a pessoa que vai estar na foto do acesso, né? Quem assumiu, acredito eu, pensava nessa possibilidade grande, né? Nem à toa que poderiam ter feito esse processo de impeachment no momento em que o estadual terminou, né? Mas enfim. E daí? Daí a gente fica nessa perspectiva, como vai ser o ano que vem, se vai ser uma SAF, mas como é que vira uma SAF se não tem, se tem que reformar o estatuto? E que SAF é essa, né? Enfim, complicado. É isso, meus queridos. Eu agora vou para as considerações finais. Eu vou chamar Caio Ribeiro Santos para suas considerações. É até difícil, depois de um episódio desse, você pensar em algo que não tenha sido dito e que precise ser dito. O que a gente abordou aqui, basicamente um ano inteiro de Sergipe. Um ano tanto de temporada de futebol, quanto um ano no calendário, que a gestão de Júnior Torres começa em novembro de 2024. Vai completar um ano daqui a poucas semanas. Foi um período de renovação de esperança, como sempre é em momentos assim de transição, mas que rapidamente a gente percebeu que era mais uma transição ao Sergipe antigo do que ao Sergipe que a gente esperava ver renascer. A gente teve muita esperança no primeiro mandato de Hernan. O Sergipe vinha crescendo, vinha conquistando espaço, conquistando respeito, principalmente. O que a gente fala hoje sobre Sergipe TV jogador, sobre estar com o nome sujo na praça, o Sergipe não tinha isso durante o primeiro mandato de Hernan. Era tudo feito com muita calma, parecia tudo ser feito com muita calma, muito pé no chão. E ali, como o Luiz Paulo pontuou, depois daquele jogo contra o Botafogo, parece que tudo virou muito, muito pânico, muito caos e muito deixado de lado. Ou seja, foi deixado de lado ali por volta dessa época. Houveram movimentos para retomar esse, esse caminho, mas que não deram resultados. Administrativamente, o Sergipe é caótico, financeiramente e tudo mais. Dentro de campo, o Sergipe é mais caótico ainda, o que é um reflexo da administração. E é uma situação preocupante. A gente tinha pensado em fazer mais, aprofundar mais essa questão de perspectivas para o ano que vem. Não vai ser nesse episódio, que a gente já falou muita coisa, mas é até difícil pensar o que será o Sergipe em 2026. Como a gente já viu, o América de Propriá vai para a Copa do Brasil. Se tivesse mais uma vaga, era Guarani de Porto da Folha. Se tivesse outra vaga, era Falcon. Só se tivessem 7 vagas para a Copa do Brasil, o Sergipe iria para a Copa do Brasil. Copa do Nordeste são 2 vagas, agora direto para a fase de grupos, não tem mais pré-Copa do Nordeste. O Sergipe não vai. O Itabaiana segue somando seus pontinhos na Série C em ranking da CBF, vai se distanciando do Sergipe. Ano que vem caem só 2 da Série C, o que dificulta ainda mais uma queda do Itabaiana, por exemplo, pensando nisso de ranking da CBF, enquanto aumenta a Série D, que dificulta ainda mais o acesso do Sergipe. Acho que a gente precisa fazer um episódio para depois do Dia do Mais Querido, para pensar com mais calma, depois de ver esses nomes para 2026, para a gente falar, olha, tem um caminho, vamos nos iludir de novo, ou para a gente dizer, olha, se ano passado a gente se iludiu e foi o que foi, se esse ano a gente nem se iludir, é porque a situação está muito difícil. O Sergipe parece que perdeu o rumo. Eu não acompanhava tanto futebol na época que o Sergipe passa quase 10 anos sem ser campeão. O que eu me lembro de cabeça mais é justamente de 2013, 2009 e 2013.
Mas a sensação que dá, olhando assim de fora, é que o Sergipe está numa situação parecida com aqueles 10 anos sem título. A sensação que dá é que se o Sergipe não tomar um jeito, a gente vai passar 10 anos sem título. Já foram dois. Acho que a distância no sentido competitivo de elenco e de financeiro vai aumentando em relação ao Itabaiana, por exemplo, o que é muito preocupante. Então, a gente precisa urgente retomar o caminho, precisa, antes de tudo, antes de qualquer coisa, antes do dia do mais querido, o Sergipe precisa pagar o que deve, precisa resolver essa situação. Não tem como seguir em frente sem resolver essa situação do passado. Júnior Torres tentou seguir em frente sem resolver, não conseguiu. Agora a nova diretoria tenta também e não vai conseguir, se for desse jeito. Mas a gente está aqui agora, a gente voltou para o podcast. Essa saída da bancada foi também para saber onde a gente consegue movimentar mais. Eu acredito que a gente consegue movimentar mais aqui enquanto podcast do que enquanto conselho, que a gente conhece o Conselho do Sergipe. Tem mais poder de resolução a torcida do que o conselho. Apesar de cotas, de pesos para votar, no fim das contas, a torcida tem mais peso do que o conselho. A gente precisa discutir também sobre SAF, precisa discutir sobre modelos de administração do Sergipe. Não é a hora ainda. A gente precisa primeiro respirar depois desse catadão de 2025, mas estamos abertos a comentários aqui no YouTube, lá no Instagram também. Chegue junto com a gente para a gente conversar. Comenta aí quem te deu mais raiva, quem você manteria para o ano que vem. Acho que vai ter a lista de raiva maior do que a lista de quem manteríamos, mas a gente está aqui de volta no podcast também para conversar. É isso. Forte abraço. É isso, galera. Eu agradeço muito ao Luiz Paulo, a Caio Ribeiro Santos. Um ano difícil, né? Espero que nos próximos dias haja o pagamento dos jogadores, da comissão técnica, todo funcionário, qualquer pessoa que tenha uma relação, né, trabalhista com Sergipe, seja quem for, né? E que não se cometa erros desse ano, né? Já a gente tem que olhar para o passado, mas também não é para fazer uma cópia igual e saber o que de fato a gente acertou no passado e dá para aplicar, e não ficar num delírio de repetir fórmulas que já se esgotaram, né? Mas é isso. O Dia do Mais Querido tá chegando e vamos nessa. E esta foi a 53ª edição do Na Linha do Aribé, o podcast do Mais Querido. A gente agradece a todo mundo que nos ouviu até o final. Quem gostou, manda um alô, envia críticas e sugestões, que aqui é para chegar a todo mundo. Agora, quem não gostou de jeito nenhum, grita lixo e segue gritando pelo Gibão. O Na Linha do Oribé é uma realização de torcedores e torcedoras apaixonadas, com sangue no olho e muita disposição. O 53º programa teve apresentações de Davi Tenório, comentários de Caio Ribeiro Santos e Luiz Paulo Teixeira, edição e sonoplastia de Inácio Prado. Vamos juntas e juntos, que Hexa é luxo.